durante a liturgia, nós lemos mais uma vez os 10 mandamentos. Nunca é demais ler os 10 mandamentos, meus irmãos. Nunca é demais. Nós somos salvos pela graça de Jesus Cristo, não mais pela obediência à lei. Ninguém pode tirar essa salvação de nós. Agora, o fato de já sermos salvos, de não perdermos essa salvação, não nos exime de viver uma vida íntegra e tentar atender o padrão que Deus estabeleceu para cada um de nós. Efésios 2:10, o apóstolo Paulo é enfático. Nós somos feitura dele, criado em Cristo, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Quer dizer, o fruto da nossa salvação devem ser as boas obras, meus irmãos. O fruto da nossa salvação deve ser nós andarmos na lei de Deus. Eu quero falar do 9º mandamento. O 9º mandamento ordena que não demos falso testemunho contra ninguém. Quer dizer, é não mentir a respeito das ações de qualquer pessoa. Não fazer fofoca. Não fazer calúnia. Agora, Jesus, o maior intérprete da lei, em Mateus 12, 33 a 37, Mateus 12, 33 a 37, amplia esse mandamento. Ou fazeis a árvore boa e o seu fruto bom, ou a árvore má e o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Aí ele fala aos fariseus: raça de víboras, como podeis falar coisas boas, sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. Olha que coisa profunda. A boca fala do que está cheio o coração. O homem bom tira do tesouro bom coisas boas, mas o homem mau, do mau tesouro, tira coisas más. E aí ele amplia o mandamento. Digo-vos que toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Palavra frívola é palavra leviana, palavra irreverente, palavra debochada. Digo-vos, pois, que toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras será justificado e pelas tuas palavras será condenado. E, mais adiante, ele complementa: seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. O que passar disto vem do maligno. E ele mesmo acrescentou: a boca fala do que está cheio o coração. Isso é muito importante, meus irmãos. Importante por quê? Em João 14,6, uma passagem muito conhecida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, Jesus se identifica com a verdade. 1 João 5, parte final do verso 6, ele informa que o Espírito é verdade. Quer dizer, o Filho e o Espírito são verdade. Quer dizer, Deus é verdade. O oposto da verdade, o que é? É a mentira. Se a verdade tem origem em Deus, a mentira vem de quem? De Satanás. Quando nós estamos mentindo, nós estamos servindo ao diabo. Estamos deixando de servir a Deus para servir ao diabo. O próprio Jesus, quando falou para os fariseus, em João 8,44, falou: vós, fariseus, sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Olha lá. Satanás é mentiroso e pai da mentira.
Quando ele mente, está fazendo o que ele sabe fazer. E quem mente junto está servindo a esse demônio. Ou seja, toda a falsidade, toda a mentira vem de Satanás. Quando nós estamos mentindo, estamos obedecendo a ele, contrariando frontalmente a vontade de Deus. A boca fala do que o coração está cheio. O verdadeiro cristão fala das coisas do reino. O perdido fala das coisas do demônio, da carne e do mundo. Portanto, meus irmãos, vamos falar a verdade, somente a verdade e nada mais do que a verdade. E eu pergunto para vocês, será que isto é fácil? Será que é fácil falar a verdade? Tiago era irmão de Jesus. Tiago só aceitou Jesus como Senhor e Salvador depois que ele ressuscitou. E aí se tornou uma das colunas mestras da igreja de Jerusalém. O Herodes expulsou todos os apóstolos para fora. Foi a maneira que Deus encontrou de propagar o cristianismo por todo o mundo existente. Quem foi à Espanha vê o São Tiago. O próprio Tiago acabou a vida dele lá na Espanha, em Santiago de Compostela, no norte da Espanha. Espalharam por todo o mundo. A Espanha, Portugal, era o lugar mais longínquo que havia no Império Romano, é a Tarsis. Esse Tiago tem um texto muito profundo que eu peço que os irmãos me acompanhem. Tiago 13, eu vou ler do verso 1 até a primeira parte do verso 10. Tiago, capítulo 13, carta de Tiago, capítulo 3, verso 1 a 10. O que ele escreve? Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedeceres, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Por que o cavalo? Porque o cavalo é um animal muito grande. Não sei que familiaridade vocês têm com cavalos. O cavalo é enorme. É baita animal. No entanto, com o freio, a gente consegue controlar o cavalo. Observai também igualmente os navios, que sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão que se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Como ela mesma é posta em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma, e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldições. Olha lá, gente. O Tiago, não é apóstolo, mas coluna mestra da Igreja de Jerusalém, reconhece a dificuldade de controlar a língua. E nesse esforço de controlar a língua, nós temos que tomar uma série de atitudes, ou melhor, evitar uma série de atitudes que são muito comuns na nossa vida. Exagero. Isso é coisa típica do brasileiro, especialmente do homem brasileiro. Quem conta um conto, aumenta um ponto. O grande poeta português, Fernando Pessoa, eu considero ele o maior poeta da língua portuguesa, tem um poema chamado Poema em Linha Reta. Ele começa dizendo: nunca conheci quem tivesse levado porrada.
Todos os meus conhecidos têm sido campeões em tudo. Olha lá, a mania que a gente tem de contar vantagem, de exagerar os nossos sucessos, de esconder os nossos fracassos. Quem conta um conto, aumenta um ponto. Omissão. Calar a boca sobre algum detalhe importante. Falar quase toda a verdade. Quase toda a verdade. Uma meia-verdade é uma mentira completa, meus irmãos. Eu vou ter que voltar a este ponto mais adiante. Bajulação. Puxa-saquismo. Isso é outra coisa muito triste. Eu trabalhei numa grande empresa de engenharia chamada Promon Engenharia, isso nos anos 80, 40 anos atrás. E tinha um profissional de vendas, cara que vendia serviços de engenharia, vendia projetos, vendia montagem, vendia instalações, que era muito competente. Um dia ele foi visitar um cliente. Conversa vai, conversa vem, apareceu o nome de uma pessoa no meio da conversa. O Luiz Aroni imediatamente bajulou aquela terceira pessoa, fez os maiores elogios, rasgou os elogios sobre aquela pessoa. Acontece que o cliente era inimigo figadal dessa terceira pessoa. Ficou irritadíssimo com a bajulação do meu colega. E o meu colega perdeu uma venda praticamente feita. Quando ele voltou para o escritório, chateadíssimo, falou: olha, Arthur, eu nunca falei mal de ninguém. Agora eu não falo mais bem. Perdi o serviço. Outra atitude, promessas não cumpridas. Isso fala muito direto a nós evangélicos. Eu vou orar por você. Se você não vai orar, meu irmão, não prometa, tá? É muito comum a gente ter essa atitude. Outra coisa para evitar. Tentarmos nos elevar na opinião de alguém, da namorada, do colega, do professor, do chefe. Você tentar se levantar. De novo, na Promon Engenharia. Eu trabalhava na área de mineração. E a área de engenharia química ganhou o projeto de filtragem do concentrado de fosfato. Fosfato é usado em adubo. Todo fertilizante é NPK, nitrogênio, fósforo e potássio. Fosfato é o P do NPK. Então, eu fiquei irritadíssimo porque estava com a área de engenharia química. Fui reclamar com o meu chefe, era um homem muito sábio, muito ponderado, e disse para ele que quem devia estar fazendo aquele serviço era eu. O meu chefe não teve dúvida. Pegou o telefone, falou: quem que é o responsável? Fulano. Fulano, o Arthur, meu gerente, está indo aí para tirar satisfação com você. Ele quer saber por que você e não ele está fazendo o serviço. Puxa vida, eu desabei, né? Morri de vergonha. Mas fui. A ordem, né? Chefe é chefe. Fui. E voltei de lá convencido de que aquele rapaz estava perfeitamente preparado para fazer o projeto de fosfato. Mais do que isso, ele acabou pedindo a minha ajuda, eu trabalhei junto com ele, e a partir desse momento nós nos tornamos grandes amigos e parceiros de trabalho. Vocês veem, eu tentei me elevar junto com o meu chefe. O meu chefe não deu a chance, cortou imediatamente essa atitude e mostrou como eu estava errado. Outro problema para evitar: mexericos, murmurações, maledicências, fofocas. Olha lá, gente. A gente gosta muito de fofocar, né? Dizem que a mulherada é mais fofoqueira ainda do que a gente. Eu não acredito nisso, mas a crença é geral. A ilustração clássica é a história da velhinha fofoqueira. Eu morava numa cidade do interior, era uma velhinha muito fofoqueira e era católica.
e se confessava regularmente com o padre da paróquia. O padre era um padre velhinho, já tinha desistido dela. Mandava ela lavar a boca com água benta, rezar 10 Padre Nosso, 20 Ave Maria e estava absolvida. Acontece que um dia o padre ficou doente e veio um outro padre de fora para substituí-lo. E a velhinha foi lá e se confessou. O padre falou: minha filha, você vai até a sua casa e pega um travesseiro de paina. Vocês conhecem paina? Hoje a gente só tem travesseiro de espuma de borracha. No meu tempo, a gente tinha travesseiro de paina, tinha travesseiro de cortiça, de morcela, tinha travesseiro de pluma, de cisne. Era o mais chique que tinha. O ganso, o cisne, tem uma pena muito fininha, é uma delícia você botar a cabeça. A paina é toda desfiada, parece algodão. Então faz um travesseiro macio, uma delícia para você dormir nele. Tem um travesseiro de paina? Tem. Então você vai na sua casa, sobe até, traz o travesseiro, sobe até a torre lá da igreja, lá em cima, aí você rasga a fronha e joga a paina no vento. A paina falou: só isso? Não. Quando você terminar, você volta aqui. Então a velha subiu, soltou a paina, o vento batendo lá na torre da igreja, levou a paina pela cidade inteirinha. Quando ela voltou, o padre falou: agora você vá e cate toda a paina espalhada pela cidade. É o efeito da fofoca, o efeito da maledicência. Aquela paina representava as maledicências que aquela mulher tinha feito. Estavam espalhadas por toda a cidade e era impossível desmenti-las. Eu peço agora que os irmãos me acompanhem numa outra leitura, também muito conhecida, Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3. E mantenham aberto, porque eu vou ler inicialmente do verso 1 até o 6, e depois eu vou continuar a leitura. Por que eu estou lendo essa passagem? Porque ela fala da primeira mentira cometida no mundo, das consequências terríveis que essa primeira mentira trouxeram para nós. Gênesis 3, começando no verso 1. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele. Olha lá, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto, comeu e deu também ao marido, e ele comeu. Então vocês veem, passagem perfeitamente conhecida de todos nós. 5 momentos consecutivos, 5 meias-verdades ou mentiras inteiras. Primeiro momento, a serpente puxa a conversa com quem? Com Adão ou com Eva? Com a Eva. Por quê? Porque o Adão é que tinha recebido a ordem de Deus de não comer da árvore que estava no meio do jardim. A Eva sabia disso de segunda mão. Ela tinha ouvido do Adão. E a serpente distorce a ordem dada por Deus. E a serpente, com o feitio dela, não fala:
Sim, sim, não, não. A ordem que Deus deu para Adão era não comer somente da árvore do conhecimento do bem e do mal. A Eva disse que era para não comer a serpente disse para Eva que era para não comer de todas as árvores do jardim. Vocês veem? A técnica da serpente, técnica de falsear a verdade de Deus. Meia verdade, mentira inteira. Segundo momento, a resposta da Eva. A Eva conhece as suas responsabilidades, responde, por sua vez, exagerando a ordem. Não podia nem tocar no fruto da árvore. Outra mentira. Ela não podia comer do fruto da árvore. O exagero da Eva fala que ela não podia nem tocar. Talvez o medo que a Eva, naquele momento, tinha de desobedecer a Deus fosse tão grande que ela exagera. Meia verdade é mentira inteira. Terceiro momento, irmãos. A serpente se mostra exatamente o que ela é. Mentirosa, hipócrita, mal intencionada, em total oposição a Deus. O que ela diz? É certo que não morrereis. Mentira completa. E tentadora. Oferece, nesse momento, a tentação. No dia que deles comerdes, se abrirão os olhos e, como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Olha a sutileza com que Satanás trabalha. Não foi a gula, comer uma fruta apetecível. Eu vejo um pêssego, vejo uma ameixa, vejo uma maçã, eu morro de vontade de comer. Se eu vejo um kiwi, eu lembro a primeira vez que eu comi um kiwi, eu não acreditava que aquilo lá pudesse ser gostoso. Aquela fruta marrom peluda por fora. Tá? Não foi a gula. Não sabemos como era essa fruta. Comer uma fruta, talvez deliciosa, nem a rebeldia. O consenso popular fala que Adão e Eva foram rebeldes a Deus. Não foi tanta rebeldia. Foi muito pior. Foi querer ser igual a Deus, conhecedora do bem e do mal. Quer dizer, a essência da tentação oferecida por Satanás a Eva foi ser como Deus. Como Deus, conhecedora do bem e do mal. Mentira, total hipocrisia completa, hipocrisia consumada. Quarto momento. A tentação começa a agir sobre Eva. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, olha lá, a Eva viu que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento. Em nenhum momento foi dito que a fruta era apetecível. A Eva começou a achar apetecível a partir da tentação agindo sobre ela. E, quinto momento, Adão e Eva cedem à tentação. Segunda parte do verso 6. Tomou-lhe do fruto e comeu. Deu também ao marido e ele comeu. A Eva sucumbiu à tentação e Adão, solidário, Adão junto com ela, comeu também. O desejo de ser como Deus foi maior que a intenção de Adão e de Eva de obedecer a Deus. Os dois pecaram solidariamente. E aí começam as consequências do pecado original, gente. Consequências, como eu estou tentando enfatizar, de uma sucessão de mentiras completas ou de meias verdades. A primeira consequência está no verso 7. Olha aqui. Abriram-se, então, os olhos de ambos e, percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Primeira consequência da queda. A perda da inocência, a entrada da malícia no mundo.
A tradição, principalmente da Igreja Católica, gosta de dizer que foi o primeiro ato sexual. Eu, sinceramente, não acredito nisso. Eu tenho certeza de que Adão e Eva viviam como marido e mulher desde que Eva foi criado. Apenas que, a partir daquele momento, essa relação deixou de ser feita com naturalidade e passou a ser feita com malícia, com concupiscência. O nosso pastor gosta muito de salientar isso. O sexo é uma coisa maravilhosa criada por Deus. A lascívia é o desvirtuamento dessa bênção. Primeira consequência. Segunda consequência, separação de Deus. Versos 8 a 10. Quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus. Esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e a mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Olha lá, Adão e Eva viviam em perfeita, completa, total comunhão com Deus, total intimidade com Deus. Essa comunhão deixou de existir, simplesmente acabou. Por quê? Pelo fracasso em resistir à tentação, pela sucessão de mentiras que levou a esse ponto. Adão e Eva fogem da presença do Senhor. Começou a separação entre o Deus Santo e o homem pecador. Aí vem a terceira consequência: covardia e fuga da responsabilidade. Outra forma de fugir à verdade. Versos 11 a 13. Confrontado por Deus, Adão culpa a Eva, que por sua vez culpa a serpente. Ninguém assume a sua falta. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comesses da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: a mulher, olha lá, foi ela, a mulher que me deste. Eu estava muito bem aqui, estava sossegado, solteiro, feliz. A mulher que tu me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. O Adão primeiro recrimina a Deus por ter dado a Eva por companheira para ele, depois joga toda a responsabilidade nela. Ele foi tão culpado quanto ela. E a Eva, por sua vez, foge da responsabilidade, jogando a culpa na serpente. Ninguém usa o sim, sim, não, não. Uma cadeia de mentiras levou Adão e Eva à queda. E o pior de tudo, nós, filhos de Adão, deixamos de ser a imagem de Deus e nos tornamos a imagem de Adão. Esse cara aí que nós estamos vendo, covarde, mentiroso, falacioso, fugindo da responsabilidade. Então, meus irmãos, a serpente, ou Satanás, é assim, hipócrita, mentirosa, em franca oposição a Deus e quer a nossa perdição. O pecado foi mais do que uma mera desobediência ou falha perante a tentação. Foi a vontade de ser como Deus, de ter poder, de conhecer coisas que não são vedadas. E levou à queda. Tudo decorrente de uma sucessão de mentiras ou desvios da simples verdade. Satanás é mentiroso e o pai da mentira. Toda mentira, toda a falsidade, tudo que não é totalmente verdadeiro, sim, sim, não, não, vem de Satanás. Concluindo. Chega, né? Está na hora, falei demais. E isso acho que é muito importante para nós cristãos. Adão e Eva eram totalmente bondosos, eram totalmente inocentes, viviam em total comunhão com Deus. Quando veio a tentação,
Eles caíram. Nós, cristãos, em comunhão com Deus, bondosos, tementes a Ele, fiéis, também estamos sujeitos à mesma tentação, à mesma possibilidade de queda. Amém, meus irmãos?